Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho e como é que estão também os rendimentos alcançados até esse momento pelos produtores. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Clóvis Tolentino, ele que é consultor técnico do Sistema FamaSul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Clóvis, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É sempre uma satisfação muito grande conversar com vocês, né, e com essa grande audiência do Notícias Agrícolas. Estamos aí à disposição para conversarmos a respeito da nossa safra de milho, também perspectivas para a nossa safra de soja. Clóvis, pelos últimos números divulgados aí no estado, a colheita está ali ao redor dos 36%, chegando aos 37%. Como é que estão andando esses trabalhos? Uma colheita bastante atrasada com relação às safras anteriores, né? Sim, tem razão. Eu acredito que essa semana a gente fecha em torno de 40% das áreas colhidas. E a questão da safra de milho desse ano, ela é, na verdade, uma história que começa lá no ano passado, né? A gente teve atrasos na semeadura da soja por questão de estiagem também, né? O ano passado as chuvas, elas começaram assim com mais frequência, mais nos meados aí de outubro, com isso também houve o atraso na semeadura da soja. E aí na colheita da soja a gente teve atraso por excesso de chuvas, né? Então, a gente teve uma situação também que a colheita se delongou um período maior, e isso acabou também comprometendo a semeadura do milho. Então, aí 40% do milho aqui do estado foi semeado fora da janela ideal, que a gente fala que é o dia 10 de março, né? Então, o percentual já ficou fora de época, apesar que a maior parte ficou dentro do período adequado, né? E aí, dentro do decorrer da safra, a gente teve ainda por cima 3 períodos de geada, em que houve mais de um dia, né, de geada, né, ocorrendo nesses períodos. Associado a isso, a grande parte do estado, a gente está praticamente quase 60 dias sem chuva, exceto no extremo sul do estado, né, na divisa com o Paraná, que a gente tem uma situação um pouco melhor. Então, nós chegamos agora em agosto, né, nessa semana, com em torno de 40% da área de milho colhida. E o que a gente observa? Pelo trabalho de campo, juntamente com a equipe da ProSoja, né, e dados publicados no nosso boletim de agricultura, quase 2/3 aí da área, a gente tem um milho classificado como em situação ruim, em torno de 1/3, né, em torno de 30 a 33% aí da área em condições regulares e apenas 1% da área classificada com boas condições. São inclusive os dados que a gente tem publicado aí no boletim. Então, de uma produtividade inicial de 75 sacos por hectare, a gente está prevendo aí em torno de 53, correndo o risco aí de fechar próximo a 50, né, uma quebra aí em torno de 30%. Então, se você olhar todo esse contexto, a gente vê que foi uma safra de milho extremamente atípica, né? Que começou sendo afetada lá na semeadura da soja e depois ainda teve os contratempos no atraso de semeadura e ainda pegou um ano com geadas e um ano extremamente seco, né? E apesar de tudo isso, né? A gente ainda está estimando aí que a gente possa fechar em torno de 53%, 53 sacos por hectare, o que seria, dentro desse contexto, uma produtividade, assim, para se comemorar, né? Dentro de todas as dificuldades, né? Há que se considerar também as condições de solo, principalmente de matéria orgânica, plantio direto, isso daí está permitindo que não haja uma quebra muito maior do que isso, né? Então, essa é a situação atual do milho, né? Em torno de 40% da área já colhida, né?
Clóvis, dentro dessa questão da produtividade, né, um dado que chama bastante atenção no último relatório divulgado aí por vocês da FamaSul é a produtividade muito variada, né, de 8 até 100 sacas por hectare. É justamente essa disparidade climática que explica também essa diferença tão grande nas produtividades? Exatamente, Guilherme. A gente está fechando essa safra, né? A gente está no meio dessa safra, né? Mas o que que a gente observa? Tem áreas, inclusive, que o produtor não vai colher, porque não formou grão, né? Então, aquelas áreas que você teve aquela combinação de ausência de chuvas e ainda 3 geadas em cima, né? Situações, por exemplo, mais para o sul do estado, o produtor, alguns chegaram a não colher, soltaram o gado, né, para aproveitar a palha do milho, né, para se alimentar, né, ou mesmo alguns até já semearam, né, por exemplo, milheto para fazer palha pensando na safra de soja. Então a gente encontra de fato essa situação, né, de áreas sem produtividade e áreas isoladas que a produtividade chega até 6 sacos por hectare, né, em áreas que porventura eram mais úmidas ou que tinham alguma forma de irrigação. Então, realmente é uma safra bastante atípica, né, do que a gente está acostumado nos últimos anos. E essa variação explica, né, um pouco dessa quebra aí de 30%, de pelo menos 30% na produção, né, na produtividade que a gente está esperando para essa safra de milho. Olhando agora para o lado comercial, Clóvis, como é que esse cenário todo, essas quedas de produção, de produtividade que a gente comentou, vai interferir na comercialização do produtor? Vai ter contrato que vai ficar difícil de ser cumprido? De repente vai sobrar menos milho para ele aproveitar melhores preços? Como é que está essa visão da comercialização por vocês? Pois é, a gente tem observado que o preço do milho ele tem se mantido estável, né? Por vezes você evidencia, às vezes, queda na bolsa, principalmente de Chicago, mas por outro lado você tem a compensação pelo aumento do dólar, né? O dólar recuou um período e agora, em função de questões até internacionais, ele volta a subir novamente, e isso tem feito com que o preço fique estabilizado. E diante desse cenário, né, de uma oferta menor de milho, a tendência, né, natural de se esperar que se estabilize, que ele não venha a cair, e até é possível que que ele possa sofrer alguma elevação. Entretanto, o mercado é algo assim muito sujeito a uma série de interferências, né? Então, se fosse para fazer uma aposta assim, sem apostar muitas fichas, né? Mas assim, a gente pode esperar que o preço se mantenha ou que ele possa de fato ter alguma elevação. E se espera que essa elevação ela possa compensar um rendimento menor, né, esperado, né? Agora, quem tem contrato, cada caso é um caso, né? A gente tem que ver com as cerealistas, com as cooperativas, qual que é a política que pode ser adotada, porque haja vista que é uma quebra assim, a nível estadual, né? Então, cada caso precisa ser conversado, né? Se renegociar esses contratos ou, de repente, se alongar isso para uma próxima safra de milho, enfim, mas cada caso é um caso, né? Acho que cada cerealista, cada cooperativa vai acabar adotando uma forma de negociação. Mas, via de regra, quando é uma situação mais geral, se busca um consenso, né? Porque o produtor tem que continuar produzindo e a cerealista tem que continuar existindo, né? Clóvis, só para a gente encerrar esse assunto do milho, quando é que vocês esperam que essas colheitas tenham encerramento aí no estado? Pelo menos, a gente visualiza pelo menos aí até o meio de setembro, as últimas áreas possam estar sendo colhidas, né? E aí a gente conseguiria ter um dado mais concreto quanto ao fechamento de produtividade e até mesmo de área. Mas a princípio a gente está visualizando aí produtividades que possam ficar entre 50 e 55 sacos por hectare, o que representaria, a princípio, uma quebra aí de 30% na produção. Pensando agora na sequência, Clóvis, na próxima safra de soja 21-22 que vem aí pela frente, como é que está essa preparação do produtor sul-mato-grossense, recebimento de insumos, planejamento, até levando em conta essa janela curta que a gente vai ter entre o encerramento da colheita do milho e o possível início do plantio da soja? Bem observado. A soja, a safra de soja, a gente acaba percebendo que o produtor
Principalmente quem teve alguma frustração com milho, talvez queira realmente buscar essa compensação na safra de soja, né, que é uma safra que a gente tem as condições climáticas mais bem definidas, né, uma perspectiva de chuva um pouco melhor. Então, diante disso, a gente já observa que a área a ser implantada de soja, ela pode ter um incremento aí de 7 a 10%, e a gente está falando de sair de 3,5 milhões de hectares, que foi na safra passada, chegando aí próximo a 4 milhões de hectares. Então, o primeiro sinal que a gente evidencia é que vai se abrir mais áreas de soja para cultivo de soja, né? Principalmente, quase que 100% seria a conversão de áreas de pastagem para cultivo de soja, né? Então, é o primeiro sinal que a gente está percebendo, até como uma forma de se compensar um pouco as perdas com a safra de milho, né? Essa frustração na safra de milho. Alguns produtores têm feito aplicação de calcário, né? Outros optaram por fazer plantio de milheto ou outras forrageiras, de modo a contribuir com matéria orgânica para o solo, né? E tem aqueles casos também, né? Quem pode estar com uma dificuldade maior em função aí de uma frustração com milho, né? Que talvez ainda esteja necessitando de fechar alguns insumos, né? Para se organizar para a próxima safra. E a gente tem também aquele contingente que já tem todo o pacote contratado muito antes da safra, né? Os produtores que estão numa situação melhor, que tem um planejamento mais a longo prazo. Mas a expectativa, primeiramente, é que realmente a área de soja possa crescer, chegando próximo a 4 milhões de hectares, e a gente estima também uma produtividade no mínimo de 55 sacos por hectare, né? A gente visualiza aí pelo menos 13 milhões de toneladas de soja sendo produzidas aqui em Mato Grosso do Sul. Então, em forma bem objetiva, né, a gente acredita que a soja possa ser a aposta da compensação pelas perdas do milho, né? E aí, Clóvis, talvez só mais difícil do que prever o movimento dos preços, que a gente comentou agora há pouco, seja prever o clima, né? Mas nesse momento, as previsões climáticas, os mapas que vão se mostrando aí para vocês, deve ser possível fazer um plantio da soja mais cedo, evitar todo esse problema de atrasos que a gente teve no último ano? Olha, as previsões climáticas, os modelos climáticos, eles apontam que as chuvas mais intensas elas venham a ocorrer somente no mês de outubro. A gente tem aqui o vazio sanitário, que se encerra dia 15 de setembro, e dificilmente o produtor vai conseguir fazer grandes volumes de plantio ainda nesse mês de setembro. Então, o que tudo indica, ainda mais que a gente está num período bastante seco, né? Então é necessário aguardar que haja uma reserva de água no solo, né? Seria muito arriscado fazer essa semeadura logo nas primeiras chuvas. Então, é possível que essa safra de soja também ela tenha uma intensificação maior somente no mês de outubro, né? Mas, por outro lado, essa semeadura ficando entre outubro e até meados de novembro não comprometeria a semeadura do milho no outro ano, né? Eu acho que o mais importante dentro desse contexto é que a lavoura seja bem conduzida, né? Seja bem conduzida, que ela seja semeada nas condições ideais, para que o produtor possa aproveitar esse bom momento da soja, né, e compensar um pouco essas perdas com o milho. Então, é preciso também cautela, né, acho que não dá para ser muito afobado nessa semeadura, né, esperar as condições adequadas de umidade, acho que é a melhor opção nesse momento. Clóvis, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade, a todos que estão acompanhando Notícias Agrícolas. E todas essas informações, elas estão disponíveis gratuitamente, né, no Boletim de Agricultura do Sistema FamaSul, acessando o site do Sistema FamaSul na aba Boletins. Você tem todas essas informações disponíveis, assim como boletins de outras cadeias produtivas. Enfim, é sempre uma satisfação conversar com vocês e a gente fica sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Clóvis, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer um balanço final dessa safra de milho, também acompanhar como é que vai ser a soja por aí. Muito obrigado. Ok, abraço.
O Clóvis Tolentino, ele que é consultor técnico do Sistema FamaSul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de milho lá no Mato Grosso do Sul e também as perspectivas iniciais para a próxima safra de soja 2021-2022. Clóvis destacando uma colheita mais atrasada com relação às safras anteriores, devendo encerrar essa semana na casa dos 40%, e aí produtividades muito variadas, lavouras que nem foram colhidas porque não formaram grãos, outras lavouras pontuais produzindo até 100 sacas por hectare, mas de uma maneira geral, uma produtividade 30% abaixo daquilo que era esperado, daquilo que tinha sido alcançado em outros anos, uma produtividade média que deve ficar em torno das 53, 50 sacas por hectare, um resultado negativo de queda de produtividade, mas ainda, como o Clóvis destacou, positivo, que deve ser comemorado diante de um cenário bastante complicado que o estado viveu nesse ano em função de clima, falta de chuvas, depois geadas também prejudicando muitas lavouras. Essa expectativa acaba sendo até maior do que poderia se imaginar num primeiro momento. Clóvis apontando também um bom momento de mercado para esse milho, os preços com tendência de alta lá no estado, até em função dessas quebras de produção, e aí a expectativa da FamaSul de que esses preços elevados possam ajudar a compensar um pouquinho essa queda na produção esperada nesse ano lá no estado. Ao mesmo tempo que se encaminha aí os seus trabalhos de colheita, vai chegando ao final da colheita lá no estado, o produtor já pensando na sequência, pensando na próxima safra de soja 21-22, recebendo os seus insumos, fazendo o seu planejamento, as suas correções de solo e esperando as chuvas para iniciar o seu plantio. Clóvis destacando que nesse momento as previsões climáticas mostram chuvas mais volumosas somente no mês de outubro, então não seria possível a princípio fazer o seu plantio já em setembro, mas mesmo um plantio feito nesse período do mês de outubro ainda deve garantir uma boa janela para a segunda safra de milho de 2022, e aí o Clóvis fazendo um destaque importante. É importante o produtor focar primeiro no bom plantio da soja, fazer esse plantio dentro das condições ideais, aguardando uma boa reserva hídrica no solo antes de iniciar suas atividades, para garantir uma boa safra de soja que pode ajudar inclusive a recuperar um pouco das contas que ficaram para trás em função dessas perdas do milho. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.